Continuando a explanação, a gente vai fazer agora a simulação, né, analisar esse cálculo de 98 até 99, ou seja, de acordo com a emenda constitucional 20 de 98. Nessa parte de opções de cálculo, sempre vai aparecer essas opções que nós temos. Exportar para cálculo de benefício limitado ao teto, caso esse benefício tenha sido limitado ao teto, é explicado devidamente no manual essa parte. O cálculo com base no INPC vigente na DIB, e mostrar reajustes administrativos, que a gente viu isso no cálculo anterior, e imprimir cálculo. Vamos só relembrar aqui. O cálculo de acordo com o INPC. Aqui no caso, deu a renda mensal inicial R$ 1.825,88. Tá? O índice de reajuste nesse período está 1.018, 1.33. Vamos observar qual que seria o valor de acordo com o índice do INPC, inserindo esse INPC. Entre 91 e 98, de 98 e 99. A gente precisa aqui. Pronto, entre 98 e 99, já apareceu aqui, já alterou para calcular administrativamente, ou seja, esse daqui já está com o índice do INPC. O outro era 1,018 aqui, não sei se vocês se recordam aqui na hora que a gente mencionou. Aumenta aqui praticamente 70% no valor. E o valor final aqui deu uma diferenciação nele, tá? A renda mensal inicial seria em 99 seria 2.180, mas a renda mensal na DIB aqui teve um decréscimo. Deixa eu verificar o porquê que teve esse decréscimo. Pode ser por causa desse buraco de 99 até 2004, por exemplo, que tem dessas contribuições. Na verdade, o valor em 2004 seria 1.850. Nós estamos com um descompasso aqui, na verdade. Sempre que tiver, vocês verificarem esse tipo de inconsistência, por exemplo, a DIB do nosso benefício é fevereiro de 2004, tá? E aqui no nosso cálculo, a primeira reajuste administrativo que tem, o benefício vai para 1.850. Aqui ele já mostra o índice de reajuste administrativo para quanto que o benefício vai em cada reajuste administrativo. Verificando alguma inconsistência entre o valor da renda mensal inicial, algum reajuste administrativo que era para dar mais e na verdade deu menos, deu um valor inferior que a renda mensal inicial, sempre reportem ao suporte qualquer dúvida, qualquer equívoco que vocês encontrem no sistema de cálculo do IEPREV, caso tenha. É um sistema que está sempre em atualização, então eventualmente realmente pode ter alguma inconsistência, porque está sempre sendo atualizado. Feitas essas considerações sobre o cálculo entre a emenda constitucional de 98 e a lei 9876 de 99, tem o último cálculo selecionado aqui, né, que foi elaborado, que a gente selecionou para fazer o cálculo. Retomando, a gente selecionou a regra de cálculo a partir da lei 9876 de novembro de 99. Então ele aparece as três regras de cálculo, até 98, até 99 e a partir de 99. O último cálculo, ele é o cálculo a partir de 99. Tem as mesmas funcionalidades. Aqui não aparece a questão do INPC, aquela observação calcular de acordo com o índice do INPC na data de início do benefício. Por quê? O INPC foi uma alteração legislativa de 2004. Como eu já mostrei anteriormente aqui, o artigo 29 da Lei 8.213, ele traz essa alteração, 29B, aqui, que traz essa questão do INPC. A alteração é de 2004. Como o nosso benefício, a gente já está solicitando ele com DIB em 2004 e está fazendo o cálculo para hoje, ele já tem essa questão da inserção do INPC aqui, tá bem? Então, não tem essa opção desse cálculo, tendo em vista que já tem o período de início do benefício, já é obrigatória a aplicação do INPC. Em cada campo de início aqui, sempre tem o tempo de contribuição até o período selecionado. Aqui no caso, a partir de 99, 41 anos, 2 meses e 3 dias. E tem o tempo da atividade secundária para esse período. Nas tabelas anteriores, na parte de cima também, nessa parte inicial,
tem o tempo de contribuição primária e o secundário, no caso aqui não tem porque não foi inserido, mas sempre tem até aquela data daquele período para o cálculo ser realizado de acordo com a contagem de tempo previamente cadastrado, tempo de contribuição previamente cadastrado. Sempre tem informação de limitação ao teto e o número de competências de contribuição. No caso aqui são competências ininterruptas desde 94, ou seja, 115 contribuições. No caso aqui, uma coisa interessante para explicar para vocês, a questão do fator previdenciário proporcional. Deixa eu verificar se eu estou com... Nessa tela, nessa parte de baixo, nós temos todas as informações utilizadas no cálculo. Ou seja, aqui, coeficiente de 100%. Por quê? Ele já tem tempo suficiente para usufruir da aposentadoria por tempo de contribuição integral. O tempo que nós preenchemos foi 41 anos de contribuição. E o tempo mínimo para aposentadoria integral, benefício de 100%, é 35 anos para homem, 30 anos para mulher. A soma total das contribuições limitadas ao teto, o divisor para a média de cálculo da atividade primária e a média das contribuições primárias, o divisor da atividade secundária e a soma das contribuições secundárias, que no caso foram apenas 3 meses. Então é pouquíssimo, a gente colocou, se não me engano, foi um valor de R$500 para um período de 3 meses aproximadamente. Então foi um valor bem pequeno. E esse valor aqui ele já é corrigido. E o divisor para o cálculo dessa média das contribuições aqui, das contribuições secundárias. Como que a gente obtém esse divisor de cálculo? A gente vai dividir o PBC total de 94, julho de 94, até a data de início do benefício. No caso de 94 até 2014, até 2004 na verdade, que foram aproximadamente 10 anos, tá bem? O valor de competências que deu foi 15. Caso você, 115. Caso você queira conferir, é só você fazer. No caso aqui foram 94 até 2004, 10 anos. Vezes 12 meses cada ano, né? Então temos 120 contribuições. No caso, o benefício foi requerido em fevereiro. Então tem a redução aqui de julho para fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, exatamente de 5 dias, que dá o PBC de 115 dias, tá? Caso vocês queiram calcular esse valor para confirmar. Para saber o divisor do cálculo, aqui no caso, 80, 92, é 80%. Por que 80%? O INSS descarta 20% das menores contribuições, dos menores salários de contribuição. Ele só considera no cálculo 80% dos maiores salários de contribuição. Então é isso que vai ser considerado nesse caso, entendeu? Tem um caso excepcional, que é no caso da IN45, que eu vou explicar no caso apartado. Mas tem como a gente aplicar também essa questão do descarte dos 20% menores salários de contribuição. Achando essa média, conferimos, o valor está correto, a média está certa, não tem inconsistência no sistema referente a isso. A média das contribuições secundárias aqui deu 24,49. Essa questão aqui, por quê? No cálculo da contribuição primária, da contribuição secundária, ele é diferenciado. O percentual do cálculo que é considerado para a contribuição secundária está aqui no artigo 32, a linha B da Lei 8.213. Ele é considerado a média, né, um percentual de média do salário de contribuição de cada uma dessas atividades, e o número de competências de atividade secundária ele vai ser dividido pelo divisor. Então, é uma questão bem discrepante, aqui no caso foram 3 meses pelo divisor mínimo que foi encontrado, 69 no caso das contribuições secundárias, então realmente é um valor bem irrisório. Às vezes a pessoa pensa que está contribuindo em várias categorias, trabalhando como contribuinte individual, e empregado, achando que vai somar, não soma. Sendo empregado de carteira assinada e contribuindo como contribuinte individual, não soma. Soma se for na mesma categoria. Se ele for só contribuinte individual e contribuir diversas vezes com 2, 3 NITs, trabalhar em diversos locais como autônomo e fazer essas contribuições em duplicidade para o mesmo mês, aí soma, porque é a mesma categoria. Agora, em categoria diferente, não soma, não é vantajoso, aumenta, se for aumentar, aumenta pouquíssimo, não é levado em consideração todo esse salário. Tá? Então, é uma informação importante, em caso de planejamento previdenciário, vocês passarem para os clientes de vocês.
Temos aqui a média das contribuições, a idade do segurado na data do requerimento do benefício, na data de início do benefício, 55 anos de idade. Essa questão aqui, contribuição CT, número de competências transcorridas desde 29 de novembro de 99, 51 competências. Por que disso? O fator previdenciário foi instituído pela Lei 9876 e para a instituição desse fator previdenciário, ele não foi instituído logo de cara a aplicação integral do fator previdenciário. Nos primeiros 60 meses da instituição do fator previdenciário, teve uma aplicação proporcional do fator previdenciário de acordo com o número de competências transcorridas. Por exemplo, uma pessoa que fez o requerimento do benefício em dezembro de 1999, não ia aplicar um fator previdenciário integral logo de cara para reduzir o benefício da pessoa. Tem essa regra de transição, e a regra de transição foi esses 60 meses. Ou seja, a pessoa que aposentou no primeiro mês, após a Lei 9876, em dezembro, teve a aplicação do fator previdenciário em 1/60 do benefício dela, do valor do benefício. Deixa eu ver se aqui tem um. Vamos isso daqui. Só para fazer um cálculo, uma demonstração. No caso aqui. Eu vou fazer com o caso que a gente está aqui, por exemplo. No caso, foram transcorridas 51 competências. Essa contribuição desde novembro de 99 até fevereiro de 2004. 51 competências. O valor total, a média das contribuições, equivale, aqui no caso, a 92 contribuições. Só um minutinho. A gente faz uma regra de 3 simples aqui nesse caso. O valor aqui, a média das contribuições, no caso, deu 2.111,13. 2.111,13 seria igual à aplicação do fator previdenciário integral, no caso, 60 competências, a partir de 60 competências. Só que a gente vai aplicar o fator previdenciário somente sobre 51% desse valor, que vai ser esse valor que a gente vai encontrar de X. No caso, fazendo aqui um cálculo simples, vou fazer aqui 2.111,13 vezes 51, dividido por 60, 1.794. 1.794,46. Ou seja, o fator previdenciário só vai ser aplicado nesse valor aqui. Vou diminuir o valor da meta das contribuições, 2.111,13, menos esse valor que a gente encontrou, que é qual vai ser aplicado o fator previdenciário, 1.794,46, dá um valor de R$316. Sobre esse valor aqui, R$316,67, não vai ser aplicado o fator previdenciário. No caso, deu um valor pequeno, porque já transcorreu 51 competências, já deu para o povo, para o segurado realmente acostumar com a ideia dessa questão do fator previdenciário. E sobre esse valor de 1.794 vai ser aplicado o fator previdenciário, que no caso aqui foi 0,8857. Então, vamos aqui. 1.794,46 vezes 0,8857, dá um valor de 1.589. R$ 1.589,35, que somados aos nossos 316,67, dá 1.906 e um pouco tá mais 0,2. Aqui a gente encontrou 0,4 na nossa RMI. 1906,02. No caso aqui na nossa RMI a gente encontrou o valor de 1906,04. Uma breve diferenciação que provavelmente aqui
ou pode ser alguma inconsistência, ou realmente algumas casas decimais, arredondamento de casas decimais. Vocês entenderam mais ou menos essa questão da aplicação do fator previdenciário proporcional? Ele só é aplicado até novembro de 2004. A partir de novembro de 2004, tem aplicação integral do fator previdenciário, então não tem que fazer cálculos nenhum para conferir. No caso do IEPREV já faz essa aplicação proporcional, é somente para questão de conhecimento, realmente, essa questão da aplicação desse fator previdenciário proporcional. Tá? Uma outra informação importante que eu não achei aqui nesse nosso cálculo, a gente não vislumbrou, é a questão da IN 45, a aplicação da IN 45, que aparece aqui nessas opções do cálculo. Eu tenho um cálculo aqui, a gente já tinha elaborado de um usuário nosso, um cliente nosso. Deixa eu verificar aqui. Salvo engano, nele tem essa questão da aplicação da IN 45. O que diz a IN 45? Já é sabido que, para aquela pessoa que durante o PBC, o período básico de cálculo, tem contribuições inferiores a 60% daquele PBC, por exemplo, de 94 até 2004, ela contribuiu só 4 anos, mas ela já tem 35 anos para aposentar, mas o tempo realmente que vai ser calculado, que é a partir de 94, só tem 4 anos. Ela tem menos de 60% do PBC preenchido, né? Menos de 60% de contribuições no período básico de cálculo. O divisor mínimo a ser considerado vai ser 60% daquele PBC, que de 94 até 2004, fazendo um cálculo, aquele cálculo que a gente tinha feito, o divisor tinha dado, a quantidade de competências de 94 até fevereiro de 2004, tinha dado 115. Aqui, nesse caso aqui, ele dá 115 contribuições, o PBC cheio. 60% desse PBC daria 69 contribuições. Aquela pessoa que tem menos de 69 contribuições nesse PBC aqui de 94 até 2004, o divisor mínimo dele é 69, ou seja, vai começar a diminuir o benefício dele a partir do divisor mínimo, porque ele tem uma quantidade de contribuições menores que 60%. Então, ele não pode ser assim privilegiado. Isso já está na Lei 8.203, já tem instituição, está na IN 45, então não é uma inovação pela IN, isso é pacífico. A pessoa que não tem 60% do PBC de contribuição, o divisor mínimo é 60% do PBC. Agora, a inovação que foi trazida pela IN 45, essa questão aqui, o parágrafo único do artigo 175 da IN 45, que ele fala que para caso de aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial, o salário de contribuição, para apuração desse salário do benefício do segurado, vai ser aquela questão de 60%, o benefício que tiver com PBC entre 60% e 80% vai ser média aritmética simples. Ou seja, aquela pessoa que teve entre 60% de contribuição e 80% não vai ter descarte dos 20% de contribuição, o que, na realidade, prejudica o segurado. Não é vantajoso para ele não ter esse descarte, porque diminui o benefício dele não ter esse descarte. Se ele tem menos que 60%, o divisor mínimo é igual a 60%. Se ele tem entre 60% de contribuição e 80% de contribuição no PBC dele, o divisor mínimo é a média aritmética simples. Ou seja, se ele tem, no caso aqui, o divisor mínimo é 69. Se ele tem 80 contribuições, o divisor mínimo é 80, sem descarte. Aqui, então, é igual a média aritmética simples, sem descarte de 20%, o que não é vantajoso para o segurado. O nosso cálculo do IEPREV, ele faz o cálculo de acordo com a IN 45 e ele dá a opção de calcular de acordo com a Lei 8.213. Aqui no caso, ele vem a observação aqui, ó. Esse cálculo foi realizado com base na instrução normativa número 45, artigo 175, é o parágrafo único do artigo 175. Nesse caso aqui, deixa eu verificar. A DIB, em abril de 2013, ele tem, a quantidade de contribuições que ele tem, total, é 167 contribuições, apenas. 167 contribuições. De 94 até 2013,
ele deveria ter uma quantidade de contribuições vezes 12, 228 contribuições. Esse seria o PBC cheio, 228 contribuições. 60% de 228 seria 136. Então, esse período aqui, vamos aqui, 228, 182 seria 80%. Então, esse valor de 167 contribuições, ele está entre 60% e 80% de contribuições desse PBC. Não tem descarte. O cálculo que é feito é sem descarte, faz a média aritmética simples, ou seja, o divisor do cálculo é 167, sem descarte dos 20% menores contribuições. Aqui no caso o valor deu 2.173. Vamos verificar como que fica o cálculo, a gente fazendo 2.173. Fazendo, descartando esses 20% menores de salário de contribuição, de acordo, sem a IN 45, de acordo com a Lei 8.213, no caso. É o último cálculo que a gente fez, 2.173. Alguma dúvida sobre a aplicação da IN, fator previdenciário proporcional? Por enquanto, não. Vou mostrar aqui, que é uma funcionalidade do cálculo também, uma das que eu acho mais interessantes para a questão, por exemplo, de desaposentação. Às vezes a pessoa ela trabalhou muito tempo, carteira assinada, aposentou. Ficou um período aposentado e depois retornou, quando voltou a trabalhar de carteira assinada, voltou a contribuir para o INSS. Então ela tem esses buracos. Esses buracos podem ocasionar essa questão da média aritmética simples, sem descarte de 20% e aplicação da IN 45. Tá? O que muitas das vezes pode diminuir o benefício. Uhum. A questão do cálculo de desaposentação, a gente está até pensando em desativar aquele link da desaposentação, porque ele realmente não tem todas as funcionalidades. O jeito que eu aconselho a fazer é fazer da forma passo a passo como a gente faz. Igual eu faço. Uhum. Uhum. O nosso simulador, realmente, o link específico do simulador de desaposentação, eu mesmo já dei sugestões nele, porque eu acho que ele não deve começar logo com cálculo de regime geral, ele tem que começar do básico, que é a contagem de tempo, depois ir para regime geral e depois atrasados, mas enfim, isso está em fase de implementação ainda, são melhorias que a gente precisa realmente para o sistema. Eu aconselho não fazer por lá. O jeito que eu aconselho a fazer é fazer desse jeito manual que a gente faz aqui. Você faz a contagem de tempo, do benefício, o tempo que ele tinha para o benefício lá, 35 anos. Trabalhou 2 anos depois, você acrescenta esses 2 anos lá na contagem de tempo, ou mesmo manualmente no cálculo de regime geral, e faz o cálculo do regime geral aqui no simulador. O simulador dá perfeitamente isso, tá bem? Você consegue fazer no cálculo de regime geral, você faz normalmente o cálculo e aplica todas as regras, INPC, IN45, tudo que você precisar, você consegue aqui. A gente já até deu essa sugestão, a gente teve uma reunião essa semana também, já conversei novamente, não sei se vocês tiveram contato com o Bruno, realmente, que ele que é o contato do suporte do IEPREV, a gente está pensando nessas melhorias para serem implementadas, para ficar realmente tudo num link só, para o usuário não ter que migrar de um link para o outro, porque é só você clicar em exportar, mas para facilitar, deixar tudo num simulador só, fica mais fácil realmente. Aqui no caso, o nosso cálculo aqui, já fizemos esse cálculo 7894, a opção calcular com a IN 45, ou seja, ele já está sem a IN, ele está de acordo com a Lei 8.213, artigo 29. Vamos ver como que ficou o resultado. Tinha dado 273. Aqui foi para 2.550. Aumentou o benefício aqui uns 300, 400 reais. Uma diferença pouca, mas é uma diferença mensal que o segurado vai ter. Você pode pleitear isso. A gente tem resultado, pelo menos lá no escritório, a gente tem tido resultado favorável referente a essa questão da aplicação da IN. Porque o INSS tem que aplicar um cálculo mais vantajoso para o segurado. Então, a gente solicita isso. Sem a IN. Você vai clicar, quando tiver aquela observação de cálculo calculado de acordo, esse cálculo foi calculado de acordo com a instrução normativa, bem aqui em cima, quer ver? Deixa eu subir aqui novamente. Ele aparece aqui, este cálculo foi realizado com base na IN
Instrução normativa, INSS PRES, número 45, tananã. Quando tiver essa aplicação, é só você clicar aqui, nessa parte aqui de calcular, vai estar assim, olha, calcular, só que aqui em vez de estar com, vai estar 100, porque aqui vai estar de acordo com a IN 45. Então, você vai calcular sem a IN 45 e ele vai aparecer essa nova tela, calculado de acordo com a Lei 8.213. Nesse cálculo, tem o descarte dos 20% menores salários de contribuição, tá? Limitado ao teto. Aqui, olha, o divisor do cálculo da média foi 136 aqui no caso, que seria 60% aqui, que a gente tinha encontrado desse PBC todo, 136, 60% do PBC. Então, teve esse acréscimo aqui também no valor da renda mensal inicial do benefício. Vale a pena, tem essa possibilidade de êxito, essa tese que o próprio IEPREV fornece para vocês. Pronto. Ó, sim, eu coloco, geralmente você coloca aquela fundamentação toda da peça de desaposentação, faz um tópico com o quadrado do jeito da formatação de vocês, da regra de cálculo a ser aplicada no presente caso. Aí você fundamenta que, né, na questão do benefício, que tem que ser o benefício mais vantajoso, que é uma própria emenda do INSS que fala isso, a aplicação da Lei 8.213, o artigo 29, é um tópico simples, bem tranquilo, somente para aplicação do cálculo. E coloca isso também no pedido a ser concedido ao benefício nova aposentadoria, com DIB e tal, de acordo com a regra de cálculo mais vantajosa, qual seja, aí a regra de cálculo instituída no artigo 29 da Lei 8.213. Especificado no pedido também, para não deixar só na fundamentação, porque não consta no pedido, então corre o risco do juiz, né, infelizmente, conceder de forma normal, com a aplicação da IN 45, tá? Alguma dúvida sobre essa questão da regra de cálculo, cálculos previdenciários? Não. Na verdade, o INSS ele não tem critério. Eu já vi carta de concessão dele, tanto para o INPC quanto para a IN 45, a IN 45 é de 2010. Eu já vi cartas de concessões administrativas do INSS que ele não aplica a IN 45, que ele aplica a Lei 8.213. Ou de período que era para aplicar, né, que era para poder aplicar a questão do índice divergente, né, um índice diverso da INPC, ele aplica o INPC. Então, o INSS, ele, apesar de ter essas instruções, a regra ele vai aplicar a N45, ele não vai aplicar o NPC para esses períodos anteriores. Mas, em alguns casos, não sei te informar o porquê, o INSS faz o cálculo sem a N45 ou com a aplicação do INPC, tá bem? Pode ser um servidor, o entendimento de uma agência específica do INSS. Aí eu já não vou saber te informar, mas eu já vi casos assim lá no escritório. Alguma dúvida, não? Ok. Explicado esses 3 cálculos, a gente pode voltar aqui nesse link de informações de cálculos, ver os valores de contribuição, todas as contribuições que foram inseridas, imprimir tudo ou selecionar o segurado, alterar algum dado, selecionar um outro cálculo para ser feito. Vamos aqui no link de informações de cálculos. A gente vai ser redirecionado para a tela inicial desse simulador, que contém os 2 cálculos cadastrados. Esse cálculo de baixo foi o cálculo que nós acabamos de fazer. Então, ele já vem para cá com o valor do benefício recebido. O valor do benefício aqui que seria o benefício do segurado, tá? Você pode fazer um novo cálculo aqui no caso para comparar. Vamos fazer esse cálculo com o DIB agora em 2014. Exemplo, desaposentação. Continuou trabalhando ininterruptamente, a gente já tinha cadastrado esse cálculo aqui, não sei se vocês lembram. Então, vamos fazer esse novo cálculo aqui. Você vai clicar em valores de contribuição. Clicando em valores de contribuição, você já vai achar aquela tela pronta, preenchida. E você vai simplesmente acrescentar os valores que você quer. No caso aqui está preenchido até 2004. Você vai conferir no CNIS, nas guias de recolhimento do INSS, nos olerites do segurado, no contra-cheques dele, os valores de contribuição e inserir aqui. No caso, eu vou inserir, como a gente já passou por já fez essa explicação mais detalhada, eu vou inserir um valor ininterrupto aqui até agora. Até novembro de 2014, acima do teto também, 5 mil, que hoje está acima do teto. Contribuição primária, inserir período. Foi 50? Mas de qualquer forma está acima do teto, não tem problema. Inserimos esse período,
até 2014, vamos realizar o cálculo. Tá? Somente fazer esse cálculo para a gente posteriormente comparar, que a gente tem essa possibilidade de comparar os diversos cálculos elaborados no nosso sistema. Enquanto atualizo aqui, só. Para você conseguir comparar os dois cálculos, primeiro você tem que fazer cada cálculo, tá? Aí, depois que você elaborar cada cálculo, naquela tela inicial do benefício, tem que aparecer o valorzinho. Aquele valor que eu mostrei para vocês de 1.900 e pouco, ele tem que aparecer o valor da renda mensal inicial também, para todos os cálculos, para você conseguir fazer os dois cálculos comparando esses dois cálculos, tá? Vamos aqui, informações de cálculo. Às vezes acontece de não aparecer aqui, nesse caso já apareceu de uma vez, o benefício ia para o teto, em caso de eventual desaposentação. 4.390,24, tá? Isso com DIBs diferentes, né? Primeira concessão, exemplo, segunda desaposentação. Simplesmente exemplo. Você pode fazer o cálculo dos dois de uma vez. Quando você fizer isso, você for comparar esses dois cálculos, você vai selecionar os dois cálculos ou os três cálculos cadastrados, os cálculos que vocês tiverem cadastrados e clicar em realizar. Não clique em valores de contribuição. Se você clicar em valores de contribuição, a tabela pode misturar, porque você inseriu valores posteriores, valores diferentes, e pode ser que a DIB do benefício seja a mesma, você só esteja alterando o valor da contribuição. Por exemplo, você colocou uma DIB para 2016 para fazer uma projeção e quer saber quanto que seria o valor do benefício se fosse contribuição no salário mínimo ou no teto. Então, se você clicar aqui em valores de contribuição no momento de selecionar dois cálculos, pode ocorrer, infelizmente, essa inconsistência de misturar essas tabelas. Clica diretamente em realizar cálculos, porque você já inseriu os valores cadastrados, os valores de contribuição anteriormente. É só clicar em realizar cálculo, que vai elaborar os dois cálculos simultaneamente. Tem alguma dúvida sobre essa questão? Não. Enquanto eu elaboro aqui, quando você seleciona dois ou mais cálculos, nessa parte de grupo de cálculos, aparece essa questão aqui, comparar cálculos, que é justamente para você saber qual que é o benefício mais vantajoso em caso de um planejamento previdenciário ou em caso de uma opção de benefício ou tipo de contribuição a ser realizada, se for contribuições diferentes para determinados períodos. Então, você pode comparar clicando nesse linkzinho aqui de comparar, mas só compare, só faça a comparação depois que você tiver todos os resultados nessa tela, porque o simulador de comparação de renda mensal inicial, ele utiliza os dados desses resultados de cálculo de renda mensal inicial para fazer essas comparações, tá? Conferir se tem todos os cálculos cadastrados, se os cálculos já estão com a fase dele aqui. Contribuição. Isso mesmo. Tendo os cálculos já elaborados, cálculo realizado, simplesmente clicar em comparar. Você vai ser redirecionado para a tela de comparação desses cálculos. Nessa tela, você vai ter que selecionar, já vai aparecer aqui, primeiramente, os cálculos a serem comparados, os dados do cálculo, data de início do benefício, o valor do benefício em cada data, a idade do segurado na última data, que no caso aqui é 2014, tem todas essas informações. Se ele tiver feito para algum desses períodos, algum desses benefícios, ele fizer algum recolhimento em atraso, ele vai ter que colocar o valor dessa contribuição aqui, que ela vai ser considerada nesse cálculo. Como no nosso cálculo não tem recolhimento em atraso, a gente não vai preencher. Eu vou explicar agora. A questão da alíquota vai ser a diferenciação. De 11%
para esses casos especificados. Pessoas que já tenham a remuneração descontada, no caso dos autônomos, então ele já tem a retenção dos 11%, trabalhador avulso, prestador de serviço, já tem a retenção dos 11% pelo tomador de serviço. O optante pelo Simples também pode fazer esse recolhimento de 11%, tendo em vista que não tem um recolhimento patronal, e também essa alíquota ela pode ser utilizada para caso do contribuinte individual ou facultativo que faça a opção de não receber aposentadoria por tempo de contribuição. Ele opta simplesmente para receber a aposentadoria por idade, né, nos termos do artigo 21 da Lei 8.212, de 91. Só que essa contribuição, caso ele faça essa opção de recolhimento, 21. Caso ele faça essa opção, é somente para o caso de contribuição no salário mínimo. Ele não pode contribuir sobre o teto, no caso, ele só vai receber, ele optou para receber somente a aposentadoria por idade. Ele não pode contribuir sobre o teto do INSS sobre 11%. Ele tem que contribuir sobre o salário mínimo, 11%, ou optar simplesmente para aposentadoria por idade. Ele faz jus também ao auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. É uma opção que ele faz, o código é um código diferenciado, só consultar, pedir informação no próprio INSS ou consultar no site da Receita Federal essas informações. Essa é a alíquota de 11%. Alguma dúvida sobre 11%? Não, né? A alíquota de 20% é para os autônomos, ou contribuinte individual, facultativo, faz esse recolhimento no carnê e quer receber a aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial. Por exemplo, às vezes a gente pensa que o contribuinte individual não tem direito à aposentadoria especial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A aposentadoria especial está relacionada ao agente agressivo. O dentista, por exemplo, ele pode ter um convênio com um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho, para ele elaborar o PPP, né, o perfil profittográfico previdenciário, ou o LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho. A única questão é, ele precisa ter esse documento. Não está relacionado a ele ser empregado ou não. Está relacionado a esse documento de comprovação do tempo especial. Pronto. A alíquota de 20% em caso de contribuinte individual optante, aposentadoria por tempo de contribuição, tempo especial, normalmente. A alíquota de 31% é no caso da pessoa que é empregada, tem a retenção dos 11% do seu salário e o empregador tem a contribuição patronal dos 20%. Essa contribuição de 31% ela já aparece aqui, mesmo se você não selecionar, ela aparece aqui como um segundo resultado. Aqui, olha, hipótese em que o segurado teve contribuição descontada diretamente do seu salário. Essa opção sempre fica aqui, sempre aparece, que é já para facilitar. A única coisa que nós vamos alterar é se a alíquota era de 20% ou se a alíquota é de 11%. Se a gente alterar aqui para 11%, só clicar em recalcular, que o cálculo já faz automaticamente. Quando você clica em comparar, ele já vai direto para a hipótese de 20%, que é o mais usual realmente. Agora, se você quiser fazer essa alteração, simplesmente clicar no 11% ou 31% que vai aparecer. Nessa hipótese, aqui na tela de resultados, vai aparecer os valores que foram desprendidos durante esse período, no caso, de 2004 até 2014, que é a diferença das dívidas. Qual que foi o total de investimento de contribuições para o INSS entre essas duas datas? Ou seja, de 2004 até 2014, quanto que ele contribuiu para o INSS? R$68 mil. Isso aqui no caso, por exemplo, você fazendo um planejamento previdenciário, não um caso de desaposentação como é o nosso. Vamos pensar que o segurado, em vez de 2004, era 2014 e a data futura é 2024. Então, seria mais ou menos nesse raciocínio, caso mais de planejamento previdenciário. Então, essa diferença de contribuições, ele investiu R$68 mil nesse caso. Só que ele deixou de receber R$245 mil nesse período de 10 anos de aposentadoria no INSS, porque ele já podia ter aposentado lá em 2004, entendeu? Então, ele deixou de receber R$245.879. Ou seja, ele perdeu R$314 mil, que é a soma do que ele deixou de receber de benefício, mais o que ele contribuiu para o INSS para mais, que ele já podia estar aposentado, no caso. Perdeu 314 mil. A diferença entre os salários de 2004 e o salário de 2014 é R$ 2.400, quase R$ 2.500. O tempo que ele vai precisar
para recuperar esses 314 mil reais aqui, recebendo o benefício hoje no teto, é 9 anos, quase 10 anos. Não sei se vocês observaram, salvo engano, a expectativa de vida dele deve ser 24 anos, alguma coisa nesse tipo. Então, ele vai demorar muito tempo para ele poder receber esse benefício. Para ele ter essa contraprestação, começar realmente a ganhar, porque ele perdeu o dinheiro quando ele deixou de aposentar nesse caso. A idade do segurado quando ele recuperar essas perdas, ou seja, hoje ele tem 65 anos. Quando ele recuperar essas perdas, ele vai ter 74 anos. E a expectativa de vida dele é de 83 anos, ou seja, depois que ele recuperar essas perdas que ele teve, que ele deixou de receber e que ele contribuiu para mais, ele vai ter só 9 anos para usufruir realmente do benefício tranquilo. Ou seja, vai ficar 9 anos pagando, né, deixando de receber um benefício que ele já podia ter recebido antes, e vai viver, tipo, 9 anos apenas após recebendo esse benefício, entendeu? Depois que ele recuperar essas perdas. Isso, claro, ele não perdeu realmente R$214, ele deixou de R$245, ele deixou de receber. Por isso que no nosso simulador ele é considerado como perda. A partir do momento que o segurado deixa de receber, é uma perda que ele podia estar recebendo desde antes, tá bem? Nesse caso, em caso de planejamento previdenciário, e essa parte aqui é super importante vocês colocarem para o segurado verificar, né, realmente se vai ser interessante para ele ou não. Fazer a opção pelo benefício, contribuindo no salário mínimo, contribuindo no teto, contribuindo uma parte sobre R$2.000, uma parte no teto. Isso tudo vocês vão comparar nessa tela aqui de comparação de cálculos, tá bem? Para verificar qual que seria esse tempo. Por exemplo, se ele recuperasse essas perdas aqui em 3 anos, para receber um benefício no teto, eventualmente é muito mais vantajoso do que ele receber um benefício de R$1.900 durante o resto da vida. Então, é uma questão que vocês, né, os advogados, os usuários, os contadores, teriam que realmente analisar no caso concreto, tá bem? Alguma dúvida sobre essa questão de comparação de cálculos? Não, né? Então, eu vou partir agora para exportar o cálculo para atrasados, que é o próximo simulador que a gente vai utilizar. O nosso cálculo de atrasados, ele não faz simplesmente o cálculo do valor da causa. Nele, você pode fazer o cálculo de liquidação de sentença também. No caso de uma execução, você já pode inserir os valores que você tenha. A gente tem tudo isso disponível no nosso cálculo de atrasados com determinadas regras de cálculo também. Tá? A documentação que você precisa, no caso, para liquidação de sentença, se tiver a cópia do processo ou o processo é interessante porque você vai ter que inserir a data de citação do INSS, data do ajuizamento da ação, informações básicas. As outras informações, como data de início do benefício, valor de início do benefício, pode ser solicitada através de um documento mesmo que tenha no processo, ou na sentença, ou uma informação que o INSS forneça, por exemplo, os elementos de cálculo, essa informação já consta para a gente, tá? Eu vou exportar esse cálculo aqui de 2004 para atrasados, para a gente verificar a vantagem realmente nessa questão, nessa diferenciação do cálculo. Por exemplo, de um benefício não concedido. Quando você exporta o cálculo, como eu informei no cálculo de regime geral, você não precisa preencher cadastro do segurado, ele já exporta aqui as informações que a gente já tem, por exemplo, a data de início do benefício, a data, a renda mensal inicial, a espécie do benefício, isso tudo já vem. Caso você venha cadastrar um novo cálculo, ele vem simplesmente você vai cadastrar o segurado, clicar em salvar e continuar e vai ser redirecionado para essa mesma tela. Só que sem preenchimento de espécie do benefício, data de início do benefício, nenhum valor vai ser preenchido. Caso você insira um novo segurado, você queira fazer isso do zero. Eu posso mostrar isso depois que eu ensinar essa parte aqui, eu posso fazer normalmente com vocês. Nesse caso, nós já temos sempre essas observações. É sempre importante atentar para todas essas observações que são inseridas no cálculo, são inseridas justamente para facilitar o manuseio do simulador, dos simuladores que são fornecidos aqui pelo IEPREV, tá?
tem essas opções de cálculo para você verificar qual tipo de revisão, se é um benefício concedido ou não. Isso tudo a gente vai selecionar agora. Por exemplo, para calcular um cálculo aplicando os índices de 2,28 em junho de 99 e 1,75 em maio de 2004, marque a caixa ao lado. Essa daqui é uma revisão, é diferente, daqui é num caso de revisão, que tem já especificamente o entendimento jurisprudencial. Se for esse caso, marca esse quadrinho. Se não for, desmarcar, simplesmente não marcar esse quadro. Só vai marcar o quadro que você precisar. Se este for um cálculo de atualização de benefício não concedido, selecione a caixa ao lado. Por exemplo, o INSS indeferiu o benefício, você fez o cálculo, a contagem de tempo, o segurado tinha direito a receber a aposentadoria lá em 2004. Só que o INSS não recebeu, o segurado nunca mais requeriu o benefício e ficou por isso mesmo. Então, você vai selecionar aqui, ele não recebeu o benefício anteriormente. Aí, quando você seleciona esse item, por exemplo, vou deixar desselecionado. O cálculo, ele vem com valores recebidos e o link de valores devidos. Tudo separado para você preencher. Para caso de comparação, por exemplo, uma revisão, ele recebeu a aposentadoria num valor menor, você quer comparar com um valor maior, vai inserir os dois valores. Nesse caso que a gente vai fazer aqui, uma hipótese, não concedeu o benefício administrativamente. Não concedeu, não recebe benefício, então vai ficar simplesmente o valor devido. Você não vai ter que preencher nada de valor recebido, porque o segurado não recebeu não recebeu nenhum valor. E esse cálculo, essa hipótese que a gente está fazendo agora, é para ajuizamento de ação. Depois eu passo da liquidação para poder mostrar o que vocês vão alterar. São coisas básicas. Por exemplo, a data de citação do réu e a data do ajuizamento da ação, para questão de prescrição quinquenal e questão de juros. E também a questão dos honorários também que vocês podem preencher no cálculo de liquidação de sentença. Tá? Isso são informações importantes que serão preenchidas somente no caso de liquidação de sentença. Você não vai preencher a questão de honorários agora na fase inicial do processo, porque não tem ainda honorários definidos. E não vai alterar a data de citação nem data do ajuizamento, porque não tem necessidade, não teve ajuizamento, não teve citação ainda. Pronto. Descendo para valores devidos, tem aqui. Caso queira calcular benefício precedido com DIB anterior, selecione a caixa ao lado. Por exemplo, aqui é num caso de pensão por morte, um caso de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença. Você preenche isso daqui e vai colocar a data inicial. Então, caso que tenha sido com DIB anterior, selecione a caixa ao lado. Espécie de valor. Data inicial do... Aqui, ó. Você vai colocar a data inicial do valor, do valor devido. Por exemplo, se for uma pensão precedida de aposentadoria, de uma aposentadoria, por exemplo, você vai digitar aqui a data de início do benefício, porque ele já vai calcular de acordo com os índices de reajustes administrativos, para não aplicar um reajuste proporcional, eventualmente, essas diferenciações e acréscimos nos cálculos. Nesse caso nosso, não tem benefício anterior, então deixa a caixa desmarcada. O nosso cálculo de atrasados, ele já veio juntamente com a DIB que a gente tinha selecionado no cálculo de regime geral. Essa DIB ela sempre é exportada. Não sei se vocês observaram, quando a gente exporta a contagem de tempo para cálculo de regime geral, sempre vai a data final do último período cadastrado. Não sei se vocês lembram, foi em 2003. Aí a gente alterou para 2004 porque foi efetivamente o último período trabalhado. E quando você exporta o valor do cálculo de regime geral para o cálculo de atrasados, ele exporta naquela DIB que você cadastrou no cálculo de regime geral. Então, já está tudo de acordo com o cálculo previamente cadastrado. B exportou também o tipo de aposentadoria que a gente calculou que foi aposentadoria por tempo de contribuição, e o valor da RMI que foi calculado, que a gente pediu para exportar o valor dessa RMI. Pronto. Aqui nós não temos que fazer mais nenhuma observação. Na questão dos honorários, foi o que eu expliquei, para ajuizamento de ação você não vai estipular, porque não tem ainda definição de honorários advocatícios, né, definidos no processo. O que a gente vai alterar é somente essa questão de vincendos. O que seria vincendos? Nessa interrogaçãozinha do lado, informa, que é a questão do artigo 260 do CPC, que ele estipula que no caso de ações que visam prestações alimentícias com período indeterminado, no caso 12 meses ou superior a 12 meses, você vai calcular 12 vincendos. Levando em consideração que o benefício previdenciário é um benefício de parcela alimentar, de caráter alimentar, a gente calcula 12 vincendos. Para calcular o valor da causa,
tem que ter esses 12.000. Caso contrário, vai estar errado a sua definição de competência do GEF, da Justiça Federal, por exemplo. Entendeu? Porque na competência do cálculo do Juizado Especial Federal, leva em consideração também essas 12.000. Então, a gente insere. Essa questão dos juros a gente não precisa alterar para cálculo de propositura de ação, porque não é aplicado os juros, tendo em vista que não teve citação do réu. A data de citação é a data desse cálculo que a gente está fazendo hoje. Preenchido todos esses campos, é só a gente clicar em calcular atrasados. A gente é redirecionado para uma outra tela, que contém todos os dados do benefício, a data do cálculo, com a data de citação e data de distribuição da ação, que no caso é a mesma, porque é propositura de ação. Os dados dos valores devidos do benefício, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, a DIB, a renda mensal inicial, a especificação de 12 vincendas, juros, que no caso não vai fazer diferença, porque não vai aplicar, porque não teve citação, e a conclusão do cálculo. Essa conclusão do cálculo, eu já vou falar posterior, posso falar agora. Soma dos vincendos é as 12 prestações últimas desse caso. Por exemplo, seria aqui 12 vezes 3.379, que daria aquele valor enorme lá de cima, que a gente encontrou. É um valor que provavelmente já supera ou está próximo de superar o teto. As 12 vincendas é sempre a última prestação vezes 12. Mais 12 para frente, sobre o último valor. Nunca é o primeiro valor, sempre o último. A soma devida judicialmente, aqui já exclui as parcelas prescritas, porque aqui a gente está, nesse nosso caso, a gente está pleiteando um benefício desde 2004. Então, está prescrito só vai ter direito a recebimento 5 anos antes do ajuizamento da ação, 5 anos antes de hoje, ou seja, até 2009, que a pessoa vai ter direito. Ela poderia ter pleiteado isso muito antes. Ele só vai ter direito a receber, realmente, efetivamente, a partir de dezembro de 2009. Fora isso, está prescrito. Então, essa nossa soma aqui de valores, soma devida judicialmente, já exclui todas as parcelas devidas. Soma total vai somar, é a soma dos vincendos com a soma devida judicialmente e a última renda mensal judicialmente, o último valor do benefício previdenciário, esse 3.379, corresponde ao último valor aqui, no caso que a gente está fazendo, que é novembro de 2014, ou seja, até a data da competência de realização do cálculo, novembro de 2014, tá? Um fato importante a ser observado, aqui embaixo mesmo, o valor do benefício é 3.379, só que nós estamos no dia 20 do mês ainda, ou seja, esse valor aqui vai ser proporcional, o nosso cálculo ele já faz esse valor proporcional, igual o cálculo da Justiça, igual o cálculo do INSS. Nesse caso aqui, para vocês conferirem, caso vocês encontrem alguma inconsistência no sistema, ou somente para tirar a certeza ter razão, é dividir o valor do benefício pela quantidade de dias do mês e multiplicar pelo dia atual, no caso 20, 2.253,16, que é o valor que nós encontramos aqui, e que está aqui com o pezinho de proporcional. Esse valor proporcional também é aplicado na primeira competência, que provavelmente, geralmente, tem uma data de início no meio, igual no nosso caso foi 20 de fevereiro. Aqui o valor que deu, a diferença corrigida, com esse valor menor, justamente por causa dessa questão da proporcionalidade. No nosso cálculo também, aqui você encontra a diferença mensal. Por exemplo, se a gente fosse comparar com um benefício. Vamos fazer alguma dúvida até aqui, não? Eu vou fazer um caso de revisão agora, com esse mesmo cálculo, considerando que o benefício foi concedido em 2004, mas com um valor menor. Vou tirar essa marcação dessa caixa. Ele recebeu um valor, era para ele receber 1.905. Ele recebeu um valor de R$1.000. Vamos colocar aqui. R$1.000, 12 vincendas, calcular atrasados. Isso para uma hipótese de revisão. No caso de revisão, para o último, que o último está mais atualizado, tem o valor devido, ele teria direito a 3.379, o valor efetivamente recebido, 1.773, a diferença mensal, que é a diferença que ele teria direito a receber, que ele deixou de receber nesse caso, que é 3.379 menos o valor efetivamente recebido,
o valor proporcional nesse caso aqui, né, que é proporcional a 20 dias, 1.606 proporcional a 20 dias, e, eventualmente, por exemplo, na competência anterior, a gente tem aqui a correção monetária, no caso 1,0038, ou seja, a diferença mensal era 1.606,30, multiplicado pela correção monetária, dá esse valor cheio de 1.612. Então, o nosso cálculo ele faz essa diferenciação do valor para cálculo de benefício previdenciário, de revisão de benefício, ele já dá essa diferenciação completa, tá? Para você saber se o benefício vai aumentar, não, correção monetária, fazer essa comparação pelo próprio cálculo de atrasados, tá bem? E a gente tem também essas informações todas aqui no cabeçalho. Não é que eu sei de cor, não tem nenhuma observação. Sempre tem aqui, qual que é o benefício que ele estava recebendo? Só seguir a coluna, verificar, temos as informações todas aqui cadastradas no nosso cálculo. Tem essa opção também, calcular sem prescrição. Para algum caso de alguma tese, por exemplo, foi feito um requerimento administrativo, nunca teve resposta desse requerimento e você quer aplicar o cálculo sem prescrição porque não teve resposta desse requerimento administrativo. Você pode clicando nessa opção de calcular sem a prescrição, vai aparecer o cálculo cheio sem aplicação da prescrição aqui. Também não vai ter a prescrição aplicada no caso. Eu vou fazer um caso agora. Esse mesmo caso, só que agora supondo que é revisão também, só que para liquidação de sentença. Nesse mesmo caso, a gente vai alterar aqui a data de citação e a data do ajuizamento da ação. A nossa DIB é em fevereiro de 2004. Vamos supor que o segurado teve a negativa ou começou, nesse caso aqui, ele começou a receber um benefício menor. O benefício recebido aqui dele foi R$1.000. Ele começou a receber e ele resolveu entrar, procurou um advogado, te procurou e você vai ajuizar a ação, ou já ajuizou a ação, e agora está fazendo o cálculo de liquidação, né, do seu processo. Você ajuizou a ação em 2006, por exemplo. 1/1 de 2006, no recesso forense. A data de citação do INSS ocorreu, por exemplo, 3 meses depois, no início de abril, na verdade, de abril de 2006. Então, a gente já fez essa diferenciação, já tem o preenchimento dos valores recebidos, valores devidos, e tem um intervalo de honorários. O intervalo de honorários, da data do início da ação, por exemplo, 1/1 de 2006, até a sentença, supondo que a sentença foi somente em 2008, 31 de julho de 2008, e só está executando agora. Percentual de honorários de 20%. Né, observar para essas observações aqui sempre como você vai colocar. Se colocar 20%, não vai ter como calcular. Sempre tem essa diferenciação. Pronto. Aqui tem Pronto. Percentual de honorários de 20%, período de 2006 até 2008, sem vincendas, porque como é cálculo de liquidação não tem vincendas, não precisa calcular vincendas. Supondo que os juros a serem aplicados, o juiz manteve essa mesma regra, que geralmente é a regra já padrão aplicada pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, por exemplo. Então, vamos manter. Alguma dúvida nesse preenchimento para liquidação? Data da sentença. Porque, né, salvo engano, a súmula 111 do STJ, que o período para honorários advocatícios é até a data da sentença. Então, aqui a gente colocou desde o ajuizamento até a data da sentença. Tá? Caso seja um acórdão, a sentença foi desfavorável e só teve procedência no acórdão, a data a ser considerada é o acórdão. Tá bem? Pronto. Feitas essas considerações, calcular atrasados da liquidação de sentença. Aqui, informação do cálculo já vai aparecer, data de citação diferenciada que a gente preencheu, data da distribuição da ação, os dados que a gente já tinha selecionado para valores recebidos e para valores devidos, intervalo de honorários, com um percentual de honorários de 20%, não teve acordo. Em caso de acordo, é só você não preencher o percentual de honorários e preencher o percentual de honorários no acordo judicial. Por exemplo, teve um acordo no GEF, né, geralmente onde
tem geralmente essa proposta de acordo, então preenche o valor dos honorários no percentual de acordo judicial. Sem vincendos, porque é cálculo de liquidação de sentença. Aqui nós já vemos, no campo de conclusão, tem soma de vincendos. Não tem, porque não tem vincendos. A soma devida judicialmente, soma total, né, do que é devido para o segurado. E a soma dos honorários a receber. A parte importante nesse caso, honorários a receber até a data da sentença. Quando a gente faz esse cálculo de liquidação, selecionando o campo de honorários, aparece essa nova coluna aqui de honorários, que é o valor até quando tem essa questão a partir de quando e até quando tem a questão, a incidência dos honorários, no caso do ajuizamento da ação, até a data da sentença nesse caso, aplicada a súmula 111. Tem esse valor completamente aqui, então já é discriminado, tem esse valor total. Esse daqui diz respeito tão somente a honorários sucumbenciais, não é honorários contratuais, tá bem? Caso você queira decotar os seus honorários contratuais, você vai ter que juntar, né, o contrato com o seu cliente no processo, solicitar esse decópito desses honorários contratuais. A ser calculado desse percentual aqui, desse valor dele, dos 303 mil nesse caso, tá bem? Pronto. A última consideração, alguma dúvida nessa questão de liquidação? Não? A última consideração que eu vou fazer aqui é inserir um cálculo de liquidação, um cálculo de atrasados, no simulador de atrasados. Cálculo de benefício atrasado. Porque a gente adentrou no cálculo de atrasados através da função exportar. É esse cálculo aqui, o cálculo que nós acabamos de fazer. Nós exportamos ele do cálculo de cálculo de regime geral para o cálculo de atrasados. Caso você queira fazer, você já tem todos os dados do processo, já tem o valor de RMI implantado, o valor de RMI anterior, já tem todos os dados. Você só quer fazer o cálculo de atrasados, vai inserir os dados do segurado aqui, com data de nascimento do segurado. Nesse momento não precisa de ter a data de filiação, não é uma informação importante para o cálculo de atrasados, não vai fazer diferença preencher. Sexo do segurado, só vale continuar. Aí, você vem para essa tela porque não tem nenhum valor cadastrado nesse caso. Você vai inserir um novo cálculo para cadastrar um cálculo de atrasados novo, cadastrar um cálculo de atrasados para o segurado. E você é redirecionado para aquela tela que nós já mencionamos detalhadamente cada uma dessas hipóteses, tá bem? Caso você queira acrescentar um outro cálculo, ou mesmo editar o cálculo que você elaborou, nesse caso a gente fez esse teste prévio aqui, 20/11. Você está na tela final do cálculo, e aí você quer editar ou fazer algum outro cálculo. Nós temos essas informações todas redirecionadas aqui. Para você visualizar os cálculos cadastrados para esse segurado, simplesmente clicar em lista de cálculos. Você é redirecionado para a tela inicial, pode editar, excluir ou visualizar o cálculo, cadastrar um novo cálculo totalmente diferenciado ou um cálculo igual a critério do usuário do IEPREV. E também pode voltar para informações para o cálculo. Uma questão importante, em qualquer simulador do IEPREV, não utilize o botão voltar. Se você clicar nesse botão de voltar aqui do seu navegador, do browser do seu navegador, Google Chrome, Firefox, você corre o risco de perder os dados, alguns dados que foram cadastrados. Sempre clique no campo específico para isso. Se você quer voltar para informações para o cálculo, vem para informações para o cálculo. Você já vai ser redirecionado para a tela, com todas as informações que você queira. Caso você queira voltar para contagem de tempo de serviço, em vez de você clicar para voltar todas as telas, vai na tela inicial do nosso sistema, clique em contagem de tempo, vá onde você precisa. Não selecione voltar, porque corre o risco. Não é todas as vezes você vai perder, mas corre o risco de perder algum dado que foi cadastrado previamente. Tá bem? Alguma dúvida sobre algum simulador? Alguma dúvida específica sobre, por exemplo, cálculo de benefícios atrasados, desaposentação? A gente falou isso bem no caso de desaposentação, você vai utilizar esses 3 simuladores. Você vai utilizar a contagem de tempo, fazer a contagem de tempo que o segurado tem,
inserir algum período posterior, fazer projeções. Você pode fazer a projeção pelo próprio simulador, inserindo essas projeções futuras. Por exemplo, aqui no nosso tempo, tem esse tempo de 41 anos, você pode fazer uma projeção para período trabalhado. Você pode fazer uma projeção para daqui 2 ou 3 anos. Então, isso tudo você pode fazer utilizando o simulador ou manualmente também na contagem de tempo. Para o cálculo de regime geral, é a mesma coisa, simplesmente cadastrar os benefícios que você quer com as datas de início de benefício e o tempo de contribuição diferenciado. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida? Ok, então. Acho que terminamos por aqui. Nós conseguimos abordar os principais pontos, né, dos simuladores que nós propomos realmente a abordar, que é a contagem de tempo, cálculo de regime geral e cálculo de atrasados. Tendo alguma dúvida, vocês podem encaminhar o e-mail para o suporte do IEPREV aqui no Fale Conosco. Só clicar no Fale Conosco, enviar a dúvida com o nome e sempre e-mail, porque a gente responde justamente através do e-mail. Pode inserir o telefone também, se for uma dúvida mais complexa, a gente entra em contato para solucionar essa dúvida. Pode falar, né, no caso, uma dúvida sobre o curso de hoje, pede para encaminhar diretamente para a Nayara, que está com uma dúvida específica em algum cálculo, em algum ponto, ou mesmo que não seja sobre os simuladores, uma dúvida previdenciária, o IEPREV ele fornece esse tipo de suporte, tá bem? Ok, então, gente. Até a próxima, eventualmente, caso nós tenhamos, sobre os demais simuladores que o IEPREV fornece, tá bem? Porque nós fornecemos aqui também não só contagem de tempo, a gente fornece cálculos de revisão para IRSM, contribuição em atraso, cálculo de ORTN, revisionais dos índices de junho de 99 e maio de 2004. Então, são vários simuladores dentro de um mesmo sistema. Hoje nós abordamos os principais, que são realmente os mais utilizados para proposituras de ações, revisionais, liquidação de sentença, dentre outros. Tá bem? Ok, então.